Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e é sempre um prazer me encontrar com você aqui toda semana e experimentarmos um pouquinho do Senhor, amém? Hoje, o tema de hoje é os filhos e o chamado. Eita glória! Eu sei que Deus tem algo tremendo a ministrar em nossos corações, mas você não pode esquecer que este programa é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Várias pessoas, entram em contato comigo, perguntando se o CETAPS realmente é bom, onde fica o CETAPS. O CETAPS fica aqui em Vila Velha, mas você não precisa ser morador da Grande Vitória para ser um aluno CETAPS. Você também pode se formar pelo CETAPS através do EAD, o ensino à distância. Então não perca tempo, seja você também um aluno CETAPS. Agora chegou a hora de você ser um grande evangelista e começar a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Agora chegou a hora de você disparar e chamar para sentar aí com você, junto do seu sofá, o seu parente, o seu filho, o seu cônjuge. Chegou a hora de alertar a sua vizinha. Minha amiga, começou o programa Interação Gospel. Aleluia! Eita glória! E eu sei que Deus tem algo precioso a ministrar para nós. Mas antes de começar a conversar com a minha grande convidada Keila, que está aqui, depois nós vamos agradecer. Nós vamos começar preparando o ambiente com adoração. E está conosco a adoradora Miriam Costa. E eu sei que Deus já vai começar a preparar o teu coração para a semente da palavra que será lançada. Então levanta e aumenta o volume. Se você estiver deitado, eu falo que não há como cultuar a Deus, amados, deitado debaixo do cobertor, Se posiciona, senta, levanta, aumenta o volume da sua TV, do seu smartphone, do seu computador. Alegra-te, porque hoje é um dia de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor conosco. Adore ao Senhor com Miriam Costa. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, meus amigos. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar aí juntamente com você. Muito feliz poder estar aqui neste programa para louvar ao Senhor com você, para exaltar o nome do Senhor com você. Que neste dia, nesta noite, o Senhor possa te tocar, possa falar com você através das canções que nós iremos ministrar aqui nesta noite. E eu tenho certeza que o Senhor tem vitória na sua vida. E eu tenho certeza que vai valer a pena cada lágrima que você derramar diante do Senhor. O Senhor tem resposta de vitória para você. Então receba nesta noite essa canção em nome de Jesus. Aleluia! Receba o Senhor Jesus gostoso aí na tua casa. Aleluia! Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deixa Deus falar com você através dessa canção. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Eu tenho visto os teus lamentos. Eu conheço a sua voz. Eu tenho visto você chorando, orando, buscando a espera de um milagre. Mas olha o que ele diz nessa noite. Mas o tempo é só um detalhe.
estou te preparando. O processo é doloroso, eu sei, e só quem passa entende o valor de uma lágrima derramada em meio à dor. Teu silêncio, teu gemido, pra mim são como um grito, e eu te entendo, meu filho. Oh, aleluia! Vai valer a pena aquela lágrima que você derramou, aquele dia em que de madrugada, de joelhos dobrados, você me clamou. Eu estava lá te ouvindo bem baixinho, ajoelhado ali no seu cantinho. Oh, aleluia, glória a Deus. Vai valer a pena quando eu fizer acontecer tudo aquilo que eu te prometi. Aí você vai entender todo o processo que eu te trouxe aqui. São marcas de batalhas pra você não se esquecer de mim. Oh, aleluia! Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor Jesus, e Ele está contigo nesse processo. Essa lágrima que você está derramando, Ele está colhendo, e a resposta chegará até você em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O valor de uma lágrima derramada em meio à dor. Teu silêncio, teu gemido, pra mim são como um grito, e eu te entendo, meu filho. Vai valer a pena aquela lágrima que você derramou, aquele dia em que de madrugada, de joelhos dobrados, você me clamou. Eu estava lá te ouvindo bem baixinho, ajoelhado ali no seu cantinho. Aleluia, glória a Deus. Vai valer a pena quando eu fizer acontecer tudo aquilo que eu te prometi. Olha só o que vai acontecer. Todo o processo que eu te trouxe aqui são marcas de batalhas pra você não se esquecer de mim. Aleluia! Seja abençoado pelo Senhor nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, que bênção. Vai valer a pena, vai valer a pena cada lágrima. Aleluia, vai valer a pena cada batalha, cada guerra, cada processo. Lá na frente você vai entender aonde Deus quis levar você. Eita glória, tremendo. Miriam Costa. Estou aqui com a Keila, eita glória, a serva do Senhor. Mas antes de passar a palavra para ela, eu queria abrir com a palavra de Deus.
E ela representa muitas mães, muitas mulheres, muitas servas de Deus, que têm buscado no Senhor estratégias para continuar servindo ao Senhor, para continuar servindo ao corpo de Cristo, apesar de demandas de casa, trabalho, casamento, filhos. Eu falo que a gente vira equilibrista, né? Para equilibrar todas essas coisas. Mas é sobre isso que nós vamos discutir. Será que é possível atender ao chamado e ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, ser profissional, ser empreendedora e ainda serva do Senhor e servindo ativamente a casa do Senhor? E pensando na Keila e naquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações, veio na minha mente, no meu coração, Provérbios 31, a partir do versículo 10. E diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Aleluia! Keila, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir as várias facetas da Keila. Aleluia! Keila, você sabe o quanto eu te amo. Eu falo que foi uma aliança promovida pelo Senhor. E eu vejo um pouquinho da sua rotina. E daqui a pouco o telespectador vai entender o porquê. E conheço você como profissional, como mãe, como esposa. E também eu vejo você como serva de Deus, totalmente atuante na obra do Senhor. E eu sei que você vai ter muito a acrescentar à minha vida e à vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, não só as mulheres, porque há homens também que são usados por Deus no ministério e também trabalham secularmente, também tem filhos, também é marido, e eu sei que nós precisamos buscar do Senhor estratégias. E o nosso Deus é um Deus de estratégia. Keila, seja muito bem-vinda à TV IBMS, seja muito bem-vinda ao programa Interação Gospel. Chique, que né? Chique. Keila, vou começar, para a gente começar a nossa conversa. Quando a gente lê Provérbios 31, não é uma mulher perfeita, mas é uma mulher que faz o seu melhor
em todas as áreas, né? Ela é mãe, porque o texto fala de filhos, que os filhos a louvam. Fala que ela é casada, ela tem marido. Ela trabalha na casa, porque diz o texto que ela olha pelo governo de sua casa, não come o pão da preguiça. Eu acho que essa é a grande chave, não ter preguiça. Para dar conta de tudo, essa é a chave, não ter preguiça. E aí o texto vai me falar que ela também é empreendedora, ela empreende também. E como fazer tudo isso? E aí eu conheci Keila. A princípio eu conheci Keila, casada com Felipe. Felipe é diácono, Keila? Diácono. E você é obreira, diaconisa. Então, um casal de diácono e diaconisa na casa do Senhor. Então, eu conheci vocês atuando, e muito bem, né? Não só no ministério de intercessão, mas também no ministério de acolhimento da igreja, que não é só, mas ministério de acolhimento, deixa eu explicar para você um pouquinho do que é um ministério de acolhimento. Ministério de acolhimento não é só pessoas com prancheta na mão, anotando o nome de quem aceita Jesus e levando lá atrás e dando chocolate, não. Acolhimento não é também aquele grupo que o pastor fala assim, fique de pé os nossos visitantes, aí vem o grupo de acolhimento, de apoio, dando os bem-vindos, entregando alguma lembrancinha, não é só isso. O ministério de acolhimento envolve visitas, envolve intercessão pelos novos convertidos. O ministério de acolhimento está intimamente também ligado ao discipulado da igreja, tá? E eu falo o seguinte, que o ministério de discipulado é o que vai fortalecer as pessoas para ficarem na igreja, para permanecer na igreja. Eu falo que o evangelismo traz os peixes. E o acolhimento e o discipulado vai firmá-los na igreja, né? O evangelista vai lá, lança a rede, os trabalhos de evangelismo vão para fora das quatro paredes da igreja, traz os peixes, né? É aquele primeiro contato. Mas o ministério de acolhimento, unido ao ministério de discipulado, vai estar firmando essas vidas na igreja. E eu conheci ela e o Felipe assim, totalmente ativos na obra do Senhor. Até que, né, a Keila já tinha uma filha, adolescente, a Duda, né, minha pupila. Um beijo, Duda, para você, ó, amor eterno. Ela já era mãe da Duda, uma adolescente. Claro, tem os desafios de se criar uma adolescente. Mas o adolescente não é tão dependente como um bebê. E aí, a Keila engravida. Glória a Deus, promessa do Senhor. Só que não é de um, é de dois. Vem gêmeos, o Emanuel e a Esther. Então, Keila, vamos perguntar, né? Você tinha prazer em servir a casa do Senhor? Alguma vez foi pesado, foi por obrigação ou não? Você e o Felipe têm prazer em servir a casa do Senhor? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Ela é muito chique, gente. É um prazer enorme para mim. É um marco até no que Deus tem começado a fazer ministerialmente na minha vida. Graças a Deus, é mais uma oportunidade de levar a palavra do Senhor. E para mim hoje é muito gratificante poder contribuir com vidas através das minhas experiências. Porque quando a gente leva a palavra do Senhor, às vezes a gente, né, prega sobre um texto, sobre um personagem, e hoje você falar de você, da sua história,
Está sendo muito importante para mim. Muito obrigada. A palavra que a experiência produz esperança, né? Isso aí. Então nós vamos, né? Amém. O Espírito vai produzir esperança. Eu creio. Então nós, né, retornamos para a casa do Senhor em 2016. Quando foi em 2018, foi confiado a nós, né, o departamento de acolhimento. Eu estava chegando na ADNV. Isso. Em 2018. Foi. E eu já fazia parte, né, de alguns departamentos, como a oração da manhã, que foi um marco na minha vida, onde eu cresci, né, em todos os âmbitos espirituais, foi na oração da manhã. É até bom a gente falar isso, Keila, porque muita coisa é gerada na oração. Isso. Ministérios são gerados na oração. Você aprende a pregar, aleluia, lendo a Bíblia, é verdade. Curso teológico, sim, é muito importante. Mas muitas coisas são de Deus, são geradas em nós enquanto nossos joelhos estão dobrados. Ministérios são estabelecidos enquanto nós oramos. E enquanto você orava, você crescia espiritualmente na famosa oração da manhã, que não tem muito ibope, né? Não tem muito holofote. Mas não fala, tem. Keila, como é que era a oração da manhã? Então, a oração da manhã foi por um propósito que eu iniciei. O pastor Eduardo anunciou no púlpito, né, que havia a oração da manhã, e no mês de dezembro me gerou no coração de 2016. Nós retornamos em setembro para a igreja, em dezembro, eu num culto, ouvi um anúncio e falei, eu quero ir nessa oração da manhã. Por quê, Priscila? Porque quando eu era adolescente, eu já ia com as minhas tias em uma oração da manhã na Igreja Assembleia de Deus em Boa Vista. Então, aquilo aí eu orava nessa oração para o meu pai retornar para os caminhos do Senhor, que meu pai estava afastado na época. Então, já tinha essa chama no meu coração por oração. E quando eu retornei para a igreja, que eu fui nesse departamento, foi por um propósito, né, que era o Felipe deixar o vício do cigarro, porque ele era fumante há 16 anos. E nós saímos da igreja, ele passava e comprava aquilo, meu coração ficava muito ferido. Eu falava, não, ele tem que ser liberto. Ele tentava e não conseguia. E foi tão impressionante como havia um propósito de Deus que eu iniciei em dezembro, né, falei bem assim, eu não vou parar de ir na oração da manhã enquanto ele não parar de fumar. E eu comecei em dezembro, mas foi muito rápido. Quando foi em 16 de janeiro de 2017. Meu Deus. Resposta de flash. Foi. Ele olhou para mim e falou, eu não fumo mais. E foi algo assim, ele falou que ia comprar aqueles adesivos de farmácia, enfim, não precisou de nada. O próprio Espírito Santo gerou no coração dele, arrancou todo o vício, que era 16 anos fumando. Gente, é muita coisa, tá? É muito tempo. Então, ele foi e em menos de um mês, eu acredito que eu não me recordo quando que eu iniciei em dezembro, o Senhor libertou ele. Só que o desejo não passou de continuar indo na oração. E mudou a liderança, né? Aí a Eugênia assumiu, que nós conhecemos, e eu passei a ajudá-la. Dali eu fiquei 3 anos na oração. Como você perguntou como é que era, eu acho que sim, foi o que eu fiz mais de precioso, com muito amor, que está naquele primeiro amor. Era chuva, carro parecia que ia parar no meio da chuva. Às vezes era eu, ela e um outro pastor, 3 pessoas, mas ali foi gerando. Orávamos naquele altar e muitas vezes tinha 37 pessoas na oração da manhã. Quando, né, foi se encerrando aquele ciclo ali para a glória do nome do Senhor. Então, sempre foi gerado com muito amor. Eu sempre tive muito amor por almas, por vidas. Então, quando o pastor Eduardo veio com o trabalho de acolhimento num formato, a gente começou a trabalhar e ali a gente foi introduzindo as visitas e nós começamos a ver que aquilo dava fruto,
que eram as visitas que davam fruto. É muito bom você ter uma recepção calorosa, isso é ótimo, né? A pessoa ir lá te abraçar, que na época podia abraçar, né? De pandemia teve que cortar tudo, não podia mais nem pegar na mão, mas quando iniciamos em 2018 era abraço, era colete, então era assim, era uma maravilha de Deus. E ali nós tivemos muitas experiências com Deus dentro dos lares. E nós não fazíamos nada sozinhos. Além de Deus, nós tínhamos uma equipe de mais de 20, chegou até umas 25 pessoas. E todos trabalhando arduamente, nós entregava nomes de visitantes e de novos convertidos para você acompanhar, eles não passavam um relatório, e a gente fazia visita segunda, quarta e sexta, quando dava, quando não dava era 2 dias, mas toda semana nós fazíamos visitas. E foi algo que o Senhor nos confiou, que foi com o coração partido, que a gente precisou encerrar esse ciclo, porque nós entramos em outra estação, que veio a gestação gemelar, né? Foi um impacto muito grande. Nosso Quando Deus. você viu lá, 2 coraçãozinhos, dum, 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 dum. O que você sentiu na hora? Socorro, Jesus! Priscila, olha, foi assustador. Por quê? O Senhor já tinha usado uma pessoa e falou que eu estava grávida. E eu até brinquei, né? Não tô não, tal. Mas isso foi dia 5 de outubro. Eu já estava com tudo preparado, que eu iniciei no ramo, né, das unhas, que ali eu ia começar. Já tinha alugado um espaço, comprado ar-condicionado, frigobar, já estava tudo ok. Eu peguei, no mês de novembro, dezembro de 2019, mais ou menos, eu ia iniciar com o meu trabalho. Quando chegou no dia 31 de outubro, eu fiz o teste de gravidez, deu positivo. Aí foi aquela... Isso, 31 de outubro de 2019. 2019. Isso. Aí eu fui, nós ainda continuávamos na liderança do acolhimento. Aí eu fui e falei bem assim... Felipe, estou grávida, foi assustador, mas nem tanto quanto soube que eram gêmeos, né? Aí fiz uma surpresa para ele e para a Duda com a caixinha, Duda chorou. Enfim, aí marcamos a endovaginal no dia 4 para ver de quantos meses eu estava. Aí Duda foi também, fomos nós 3. Entramos dentro da sala, naquela época podia, né? Priscila, aí o médico, virou e falou bem assim... Você tem caso de gêmeos na família? Aí eu, não, doutor. Aí ele, não? Eu acho que são 2. Eu estou vendo 2 sacos gestacionais. Menina. Felipe só falou assim, doutor, isso é pegadinha, né? Não, doutor. doutor, isso é pegadinha. Aí ele, não. Olha aqui, aí me mostrou na tela, eu tremia toda. Eu falei, doutor, eu não tenho ninguém na minha casa, não tenho ninguém na minha família que tem gestação. Felipe também não tinha? Então, o Felipe, nós não sabemos por quê, porque Felipe ele é adotado. Então, a família biológica ele não conhece, né? Então, assim, ele não tem contato nenhum para saber. Mas, enfim, aí eu saí de lá desnorteada. Quem me trouxe, eu caí um pouco em ficha, foi a Eduarda. Que eu falei, eu saí chorando. Eu acho que o médico ficou com pena de mim. Ele falou assim, olha, eu não estou vendo o embrião, só o saco gestacional. Repete o exame daqui 20 dias que, de repente, nem vai vingar. Aí eu pensei, 20 dias, eu com essa agonia, saber se são 2 ou não. Falei, meu Deus, eu estou sendo testada. Aí eu falei, saí, né, do consultório chorando muito, falando que eu não ia dar conta. Eram as minhas palavras, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Aí a Duda virou para mim e falou, mãe, você vai dar conta sim. Se Deus te deu, é porque você glória, vai dar conta sim. Duda foi uma porta-voz do Senhor para me dar
Aí acorda, aquilo foi, né? aí aquilo me deu uma calada assim, eu falei, meu Deus, mas mesmo assim, né, fiquei meio desnorteada. Quais eram os seus temores? Por que essa aflição? Estou te perguntando, porque eu Sim. imagino quais são. Mas é bom para as pessoas que estão Sim. nos vendo se identificarem. Quando Sim. falou assim, olha, eu acho que são 2. Na hora, para você expressar, Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Quais eram os seus temores? Então, eu acredito até, Pri, que foi no caso por ser 2, mas eu acredito em muitas mães isso que até com 1, quando recebe a notícia, tem esse sentimento. Às vezes não está nem planejando, vem, também tem essas questões. O meu maior medo era de não dar conta de criar a minha casa. Não conseguia dar conta das demandas da minha casa. E o medo do Felipe era financeiro. O Felipe ficou muito impactado por conta de achar que não ia conseguir mais proporcionar o melhor para a casa dele. Porque sempre a prioridade dele é o lar. Sempre. Ele fala, minha prioridade é minha casa. Então, para ele foi para a praia chorar sozinho, eu nem sabia. Quando ele chegou em casa, ele falou, estava lá na praia, estava com o olho inchado. E, assim, foi desesperador naquele primeiro momento. Chorei uma semana. Para não dizer que foi uma semana certinha, eu não chorei na quinta. Mas na sexta eu voltei a chorar. Então, assim, aí ali começou. As pessoas vinham me trazer conforto. Pela graça de Deus, eu estava trabalhando na época com uma pessoa que teve, os filhos dela já tinham 17 anos, então ela tentava me consolar de todas as formas no trabalho, enfim. Então aquilo, com o passar 2 dias, não foram muito tempo, eu creio que Deus foi trazendo alívio para o nosso coração. E eu comecei a ver um desespero, eu comecei a ver como uma novidade de vida. Um novo de Deus. E eu não sabia se seria 2 meninas, se seria 2 meninos, se seria um casal, mas eu sempre orei. Eu orei 1 ano e 2 meses para o Senhor, para me engravidar de novo. Eu já achava que ou eu estava com algum problema ou o Felipe. Fizemos exames, enfim, e não deu nada. Falei, não é o tempo de Deus. Inclusive, eu falei, vou começar de novo a me prevenir. Quando eu falei que eu ia começar de novo a me prevenir... Deus deu porção dobrada. Falei, vou engrenar agora em dezembro nas unhas, vai ser o meu momento. Não quero saber mais de filho. Isso não é mais para mim. Tem 1 ano e 2 meses, eu acredito. Então, eu acredito que, muitas vezes, a frustração, a falta de esperança num sonho, nos faz desistir dele. E eu estava desistindo. Mas o próprio Deus agiu no tempo que eu menos esperava acontecer. E veio Emanuel Esther. Então, eu orava por um menino, porque eu já tinha a Eduarda, e eu pedia muito ser um filho. Eu falava assim, eu quero o meu Emanuel, que era sempre o Emanuel. E eu falo que o Senhor, ele realizou o nosso sonho com o Emanuel e trouxe para nós uma surpresa maravilhosa, que é a Esther. Eu não consigo falar dos meus filhos sem me emocionar, porque foi num tempo que eu não acreditava mais que eu engravidaria, e o Senhor, ele me surpreendeu além do que eu merecia. Eu acho que eu nem merecia tanto. Mas o Senhor viu graça na minha casa e nos presenteou, porque eles não mudaram só a minha vida e do Felipe, eles transformaram a Eduarda. Hoje a Eduarda, eu até brinco com ela, ela já está preparada para quando ela casar, ela é perfeita. Eu falo assim que ela é meus braços e minhas pernas. E então, assim, o Emanuel e a Esther, eles vieram por um propósito. E esse propósito tem sido a cada dia enfrentamos desafios, sem dúvidas. Todo santo dia eu falo que é um mini infarto lá em casa. Meu Deus. Mas é um desafio prazeroso. Como foi a gestação dos gêmeos?
Então, aí... Porque foi a primeira vez que você viveu isso, né? Sim. Porque você teve uma filha. Sim. Como foi gerar 2? Como foi essa gestação? Quais foram os desafios de gerar gêmeos? Então, Pri, eu, inclusive, no princípio, fisicamente falando, eu deixei estacionado o projeto das unhas. Quando eu descobri que eram gêmeos, comecei a passar muito mal, né, fisicamente falando. Mas eu diria para você que a minha gestação foi maravilhosa. O Senhor, ele cuidou do início ao fim. Se eu falar para você que eu passei mal, além dos enjoos 3 meses, que é normal, eu estou mentindo. No final, que deu uma inchadinha nos pés, mas eu tive assim, uma gravidez com acompanhamento médico, tudo certinho, e emocionalmente e psicologicamente foi, eu vou dizer assim, talvez pesou um pouquinho na pandemia, que eu ainda estava grávida em março. Eu ganhei em junho de 2020, no auge da pandemia. Então, assim, pesou um pouquinho o emocional por estar dentro de casa o tempo inteiro. O enxoval eu só consegui fazer pela internet. O medo de ser infectada, isso. Como isso impactaria. Eu sei porque quando eu engravidei do Benjamin nasceu em 2016 e estava naquele auge da Zika, né? E muitos hidrocefalia e muitos relatos de mães passando por isso, bebês nascendo com deformidade, e você fica meio apreensiva, meu Deus, e se eu pegar isso, né? E eu me lembro que na época eu tinha que usar muito repelente, dormir de calça comprida e de blusa de manga. Né, a médica fazia 1000 recomendações porque estava no auge isso, estava muito falado. E eu entendo que você passar uma gestação na pandemia, né, muitos temores, sim, muitas informações que a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Tudo novo. Mas foi tranquilo. Eles vieram antes do tempo por ser gêmeos? Não, eles nasceram, graças a Deus, eu fui até 38 e 1. 38 semanas e 1. Assim, foi muito tranquila a minha gestação, para a glória de Deus. Então, assim, eu só pesou um pouquinho essa questão de ficar só dentro de casa, eu não ia nem no supermercado, nada, eu não fazia nada, eu só ficava dentro de casa, isolada, até porque me afastaram da empresa. Então, como que eu ia ficar ainda andando se eu já estava até afastada do emprego? E até isso o Senhor me abençoou. Eu parei com 6 meses. Eu fiquei em casa desde 6 meses de gestação, que isso foi muito bom, né? Sim. Eu fiquei 10 meses em casa, e ainda com os 4, né? Depois, sim, que ganha. Então, até isso o Senhor cuidou. E era um tempo assim que eu fiquei fora da igreja. Então, aquilo mexeu muito comigo, porque eu era muito ativa. Então, eu via, por exemplo, o círculo de oração nas quartas-feiras, mesmo que era com aquele número reduzido, mas eu imaginava que eu estaria ali. Eu via a pastora André saindo evangelizando nas ruas, eu imaginava que eu estaria ali, que era tudo que eu gostava de fazer. E a nossa igreja, o nosso ministério, na sede onde ela faz parte, tem transmissão de culto online. Então, provavelmente, você via todo esse mover online pela TV. Isso aí. E aí, achando que ia estar lá. Eles nasceram, né? Chegou, então, Emanuel e a Esther. Como foi o impacto da chegada deles na dinâmica? Como é ser mãe de gêmeos? Quais os desafios? Eu sei que criança sempre é um desafio, mas como foi o impacto da chegada deles na sua dinâmica familiar? Então, mudou toda a rotina. Mas eu falo que Deus, ele é perfeito. Ele faz as coisas. Primeiro, que eu acredito que ele sabe para quem ele dá cada desafio. Segundo, conhece a nossa estrutura. Segundo, que a maternidade, eu acho ela espetacular. Eu sou apaixonada por ter filho, gente. Eu só não tenho mais filho, porque não tem mais condição. Mas eu acho assim, eu acho lindo, porque mesmo que quando você nunca deu de mamar, você pega no colo, você já consegue fazer isso. É automático, né, é automático. Gente? Eu também amava estar grávida.
Amava Sim. ter a fila preferencial. Aleluia! Às vezes eu até me distraía, eu nem usufruía essas coisas que eu esquecia que eu podia. Então, assim, por exemplo, quando Emanuel e Esté chegou, que eu tive que amamentar os dois juntos. Meu Deus. Eu tenho fotos. Assim, hoje Porque a primeira mamada dói bastante, aquela primeira embocadura. E de 2. Os primeiros 15 dias, para mim, sempre foi os maiores desafios. Eu nunca tive problema na cirurgia. Meu problema sempre foi na amamentação. Então, eu chorando. Eram as lágrimas correndo de um lado, Felipe de outro, minha mãe. Assim, mudou completamente. Naquele momento de amamentar, então, era o momento mais difícil para mim, os primeiros dias. Doía muito. E eles nem aí. Eles nem aí. Mas o Senhor nos dava estrutura e meu esposo me ajudava a segurar, minha mãe colocava a almofada debaixo, aquela coisa toda. Era um evento para dar mamar para 2. Mas eu me achava uma leoa, sabe? Assim, com seus filhotes. O Felipe que pega os 2 no colo, ele fala, gente, eu me acho super-homem quando eu tô com esses 2. Porque te faz se sentir mesmo, sabe? Sim. Às vezes eu falo, Senhor, acho que eu sou uma preferida do Senhor. Uma filha predileta. Porque é muito gostoso. Mas em questão de rotina, mudou muito. Mudou, por exemplo, logo quando chegou, antes de Felipe sair para trabalhar, ele já tinha uma responsabilidade de me ajudar a dar o banho. Então, já acordava antes do que tinha que sair para trabalhar. Entendeu? Até a saudade, Priscila, muda a rotina, porque às vezes ele estava rodando para comprar um material, ele dava só uma passadinha em casa para dar uma olhadinha nas crianças. Então mudou tudo, porque é noites de sonos perdidas. E tem aquela coisa de um dormir e o outro acordar. Quando você pensa, agora eu vou dormir, aí é o outro que acorda. Já teve essas fases, principalmente que no início nós moramos num apartamento pequeno, então não tinha 3 quartos onde a gente mora hoje. Então um era da Eduardo, um era nosso. Então, enquanto o apartamento ficava pronto, nós ficamos onde a gente morava. Então, ficou um berço dentro do meu quarto, com as 2 crianças dentro do mesmo berço. Eles pequenos, então não se mexia, né? Então, quando um chorava, o outro chorava. Quando o outro dormia, às vezes o outro não estava chorando, mas não queria dormir. Então, foram muitas noites desafiadoras. E quando eu tive a Duda, eu tive a depressão pós-parto. Eu tive a Duda muito nova. Então, eu tive depressão pós-parto. Então, algumas vezes, nesse desafio das madrugadas, o cansaço físico, às vezes vinha querer um sentimento de incapaz mesmo, de impossibilitada, você está paralisada, sabe? O emocional, você se sentia fragilizada. Às vezes, o emocional, você estava muito bem, daqui a pouco chorava. Então, assim, aqueles hormônios que oscilam, né? Então, assim, emocionalmente me dava um pouquinho, mas eu acredito que até isso tinha um propósito, porque hoje eu entendo a maternidade de uma forma diferente. Hoje eu consigo olhar para as grávidas e me sensibilizar com elas. Hoje eu consigo olhar para uma mulher que está dando de mamar e entendê-la. Hoje, por exemplo, igual o evento de ontem, tinha uma mulher, né, dando de comer o filho e ela comendo ao mesmo tempo. Eu fui até ela e perguntei se ela queria que eu segurasse o filho dela para ela comer. Porque até isso, muitas vezes a gente se anula por um filho. Às vezes a gente fica sem comer. A maternidade é assim mesmo, tá, gente? Igual às vezes eu vejo lá em casa, eu falo, gente, eu sou sempre a última a comer, porque ser mãe é desse jeito. Você vai dar comida para a casa inteira e, às vezes, dependendo dos meus compromissos, não dá tempo nem de eu comer. Eu saio sem me alimentar, mas com
digamos, com alívio, mas pelo menos as crianças comeram, né? Às vezes não dá tempo nem de eu comer. É incrível o sentimento. Pelo menos as crianças comeram. É incrível o sentimento. Então, assim, mas então até os desafios, eu creio que Deus gera coisas em seu coração. Sim, entende? Para um propósito. Para um propósito. É igual assim, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos com 3 gravidinhas lá na igreja, né? E o Senhor, Ele trouxe algo no meu coração semana passada. Eu preparei um momento para elas lá em casa. E fiz, né, uma lembrança para elas, mas para elas, nada relacionado à maternidade no sentido de dar alguma coisa para o bebê, não. Eu queria que elas se sentissem amadas naquele momento de gestação, principalmente que 2 já vão quase ganhar. Então, eu queria marcar elas como mulher. Tipo assim, ó, você ainda existe. Por mais que todo mundo só lembra do bebê, que a gente nem ganha mais presente, né, Pri? É verdade. É só os filhos. Quando você está grávida, já vem cumprimentar só a barriga. É assim. É desse modelo. Então, assim, eu falo que a nossa mãe, né, que minha mãe cuidou de mim até os 40 dias. Eu falo que a mãe da gente é aquela que, eu acho que eu não sei se é a única que pensa na gente, porque é filho. Ela não fica só ligada aos bebês. Ela pensa na gente. Porque no nosso filho. Bem-estar. Minha mãe ficava, vai tomar banho, minha filha. Deixa que eu fico. Deixa que eu fico. Você vai comer, deixa que eu Quantas vezes eu dando mamar, ela dava na minha boca alguma coisa para me comer. Entendeu? Por quê? Porque ela é mãe, então ela é minha mãe. Então, ela não vê só os netos, ela vê a filha. A filha. Entende? Então, assim, mudou toda uma rotina e até hoje. Até hoje mudou. Até hoje são... eu falo que eles crescem, é igual um videogame, vai passando de fase. E os desafios são novos, né? Você vence um aí. desafio e passa para outro desafio. E aí, você teve que sair do seu trabalho. Você disse que trabalhava para uma empresa. Sim. Deus, como foi esse romper do mercado de trabalho, eu falo tradicional? Então, tudo na minha vida, Pri, eu não faço nada se eu não estiver na direção de Deus. Eu posso ficar ali anos chorando, gemendo, mas se Deus não confirmar, eu não tenho coragem de tomar uma atitude, porque eu sei que se Ele permite, Ele garante. Então, eu tenho isso na minha mente. Então, quando eu me desvinculei, né, do emprego, foi em novembro do ano passado, já era algo que eu não queria mais. Já era algo que Deus já estava gerando há muito tempo. Na verdade... Porque antes você relatou que já estava preparando uma sala para começar a trabalhar com unhas. E o propósito em 2019 já era eu começar a fazer a unha em gel, que eu trabalho hoje. Para ir rompendo com a empresa onde você estava. Exatamente. Só que Deus tinha a gestação. Então, o Senhor não permitiu eu sair do emprego. Ali eu fiquei com o plano de saúde, ali eu ganhei tudo. Fiz era importante para você. Retornei, ainda trabalhei, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que foi mais um ano, eu trabalhei, foi mais um ano as crianças, minha mãe ficando com as crianças, a Duda estava online ainda, né, a escola, então ela ficava com as crianças. E era aquela questão. Quando eu rompi com o emprego em novembro, já era algo que estava decidido dentro de mim em oração. Era algo que eu já orava. Já orava, pedia ao Senhor. Chegou o tempo de romper. E vou confessar a você, até no presente momento, hoje nós estamos em maio, eu não sinto falta de trabalhar fora mais. O Senhor hoje me deu a minha profissão, é onde você falou, né? Eu estou empreendendo. O Senhor me deu, graças a Deus, vamos dizer assim, um escape, né? É aonde ali eu consigo também distrair a minha mente. É um tempo, né, que eu tenho com as mulheres, conversa, outras a gente ora, outras aconselha, e isso tudo no meio da unha. E Deus está me trazendo para outras coisas. Eu entendo que é um ciclo, se encerrou. Teve um dia que eu até falei com o meu esposo, nós estávamos passando perto onde eu trabalhava, eu falei com ele, eu falei, Felipe, eu só estou lembrando da empresa
porque a gente está passando por aqui, porque no meu dia a dia eu não me recordo. Amo as pessoas, a empresa era maravilhosa. Fiz amigos. Mas entendeu que o ciclo acabou. O ciclo encerrou. E, Keila, então, vamos ao empreender, porque daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, viu como passa rápido? Passa rápido. Vamos tricotar aqui. A Keila é ela quem faz as minhas unhas. Lindas, não dá para dar um close, mas se você me acompanha nas redes sociais, eu sempre posto a foto. Ela é a serva de Deus que me abençoa com o seu dom e o seu talento para as minhas unhas. Eu sempre falo que eu não tenho vergonha de divulgar a roupa da serva de Deus, Keila Costa, que me veste. Não tenho vergonha de divulgar a unha que a Keila faz. Não tenho vergonha. Tem que falar assim, Priscila, você está modelando agora? Deixou de ser serva para modelar, para fazer propaganda? Não tenho vergonha. Por quê? Atrás de cada coisa dessa tem uma história. Né, quando eu falo da Lip, que é o produto de maquiagem que eu uso, que o dono é um servo de Deus, que abençoa muitas pessoas. Né, quando eu falo da sobrancelha, que é outra serva de Deus, que é Tati Albino, porque eu só uso propósito, queridos. Só toque em mim propósito. Então, e são servos do Senhor. Por trás de cada uma dessas coisas, a Mariela, que é serva de Deus, que é dentista como eu sou, mas ela é ortodontista e ela cuida dos meus dentes com aparelho, de vez em quando me dá umas agulhadas de botox, mas tudo bem. Não tenho vergonha de dizer por quê. Atrás de cada uma dessas coisas que elas ministram sobre mim, há uma história de Deus na vida delas. E é engraçado, eu vou até contar aqui, uma oração muito pessoal. Sabe aquela coisa assim que você fala, que você sussurra? Durante um tempo eu usei unha de gel e facilita muito. A gente que tem vida ministerial, trabalha fora, filho, criança, elas não estragam. Eu vou aqui caminhar, tem 2 semanas, acho que eu estou caminhando para, acho que semana que vem, acho que 3 semanas. Estou com 2 semanas, elas estão aqui lindas e impecáveis, né? Brilhantes, plenas, divas. E o que acontece? A grande questão, eu fazendo uma oração assim, eu usei o gel, até que eu recebi uma proposta de pregar em Portugal. E eu não sou famosa, irmãos, não sou. Quando você é famosa, você pode se dar o luxo de fazer algumas exigências, tipo, eu só vou com acompanhante. Só que a gente não é famoso, né? A gente fica eufórico, eu vou pregar fora do país e tal. Só que eu queria que meu esposo fosse comigo. Na verdade, eu queria que meus filhos também fossem. Mas eu não tinha condições. Então, eu falei, Senhor, pelo menos o meu esposo. Então, o que estava no meu coração? Eu não estipulo valor de oferta, mas as pessoas sempre semeiam na nossa vida. Eu falei, Senhor, eu não sei quanto as pessoas vão semear na minha vida, mas eu quero usar esse valor para levar Léo comigo. Né? Eu quero que ele viva isso comigo. Léo é o meu esposo. Aí eu falei assim, Senhor, e eu vou fazer um sacrifício, eu vou parar de fazer um gel, porque era uma economia para eu juntar dinheiro. Eu fui eliminando algumas coisas que eu podia para juntar dinheiro para Léo poder ir comigo. Meu Deus, a promessa ia se cumprir, né? Eu vou para fora do país e vou pregar a palavra. E aí falei com a irmã, a gente até chorou muito, que também era uma serva de Deus, que a gente era muito edificado, trocávamos muitas experiências, mas expliquei para ela o meu propósito. E eu tinha uma dificuldade muito grande em ser abençoada. Ela quis ministrar sobre a minha vida sem me cobrar. E eu não aceitei. Porque eu entendi que era um sacrifício que eu tinha que fazer. E também eu tinha muita dificuldade em ser abençoada. Eu não assimilava isso muito bem. E aí eu não aceitei e fui naquela peleja, né? E voltou a ter aquela unha que estraga, que uma semana está ruim e tal. Só que veio a pandemia e a agenda foi cancelada. O tempo passou e eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, o tempo passou bastante
E eu falei, Deus, eu queria tanto voltar a fazer unha. Conversando assim com Deus, coisa supérflua. Falei, só que eu não tenho condição de investir esse dinheiro agora. Mas amém. Quando der, eu volto. E falei aquilo com Deus assim, nem com o Léo eu comentei. Fiquei assim, deixei no ar. E aí eu fui em um casamento, a Keila estava lá, e acho que ela reparou que eu não tinha unha em gel. Aí ela entrou em contato comigo, ela faz fibra de vidro em mim. Ela falou, Priscila, eu senti no coração de te abençoar e fazer as suas unhas. E eu falei assim, é. Eu falei, gente. Aí eu olhei para o céu assim, eu falei, meu Deus, foi algo tão... Eu sussurrei, irmãos, eu não pedi a Deus, eu sussurrei ao meu pai que eu tinha uma vontade de voltar a fazer unha. E eu falei isso para Keila, eu falei, Keila, o seu contato me mostra o cuidado de Deus, porque a gente acha que o nosso Deus só opera nas grandes coisas, mas o nosso Deus também cuida de nós nas mínimas coisas. Gente, eu lembro um dia que eu estava trabalhando aqui, lá em Cariacica, porque eu sou dentista, vocês já sabem também, numa unidade em Cariacica, e chegou a hora do almoço. Sabe aquela coisa de você ir botando comida sem ver o que tem? Quando eu botei arroz, botei feijão, botei carne, aí quando eu olhei a outra bandeja, eu falei, poxa, eu podia ter visto, tinha escondidinho de carne seca. Eu falei, Jesus, que vontade de comer escondidinho de carne seca. Mas aí eu não peguei, porque eu já tinha enchido o prato de outras coisas. Falei, eu vou pegar de olho grande e vou deixar. Gente, olha, não estou mentindo. Quando eu cheguei em casa, eu senti um cheiro. Léo falou, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, eu fiz escondidinho de carne seca. Gente, eu falei, Léo, você não vai acreditar, mas diante de Deus, eu estava no restaurante hoje, deixei de pegar o escondidinho de carne seca, porque eu não olhei que tinha, e eu falei com o meu Deus, falei, poxa vida, Jesus, eu queria tanto comer escondidinho de carne seca. Gente, estou com vontade de chorar, porque o nosso Deus, Ele cuida das coisas grandes. Mas Ele cuida da gente nas coisas pequenas. E a soberania dEle e a grandiosidade dEle se mostra ainda maior quando Deus, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, se torna tão pessoal e diz, eu vi o sussurro do teu coração. É igual uma sandália nude que estava na moda. Eu falei, ai Deus, eu queria uma sandália essa nude, que eu ia combinar com isso, combinar com aquilo. Gente, eu fui pregar numa igreja batista, a primeira igreja batista lá em Guarapari. Quando eu abro a caixa, gente, era a sandália. Eu falei, não Deus, o Senhor está muito assim comigo. Estou me sentindo bichinho de Jacó. Gente, Deus é maravilhoso. E aí ela entrou na minha vida. E eu tenho até pena dela, coitada. Porque cada vez que eu vou lá é um desabafo. Porque nós que estamos no ministério, e meu marido pastoreia a igreja, são tantas coisas a dividir. E ela ali me abençoa, derramando sobre mim o propósito dela. E eu falo mesmo, só toca em mim quem tem propósito com Deus. Só toca em mim quem é serva do Senhor. E quando ela entrou em contato comigo, eu falei, eu não sei se você vai acreditar, porque parece até frase feita. Mas eu falei, eu sussurrei com Deus. Irmãos, eu nem pedi, eu não orei para isso. Eu apenas sussurrei um desejo para Deus. E eu falei, eu queria muito voltar a fazer unha, mas eu não estou em condições agora. E eu falei, o seu contato mostrou para mim o cuidado do meu Deus. E eu vejo o desafio, você está empreendendo dentro de casa, você está perto dos seus filhos, mas, amados, para eu marcar um horário para ela, tem que ser um horário ou que a filha dela esteja em casa, a mais velha, ou ela pede a mãe para auxiliar. Embora eu acho gêmeos tranquilos, eu sempre falo isso com você, eles não são crianças agitadas, bagunceiras, não são. Eles têm aquela coisa de criança.
Eu já tive criança pequena, aquela coisa de criança, se deixar, quer ir lá mexer, né? Aquela coisa assim, mas não são crianças assim de ficar chorando o tempo todo. Eles são muito tranquilos. Deus deu 2 bênçãos para ela. E tem mulheres hoje que estão deixando de realizar sonhos por causa de desafios da maternidade do lar. E eu quero que você diga para essa pessoa, é possível? É só ter força de vontade, não é? Claro que a gente entende que sozinho a gente não consegue. Mas Deus sempre vai levantar uma Ruth para andar ao lado de Noemi. Concordo. E o seu testemunho relacionado às unhas, Pri, mexe muito comigo. Porque é como se fosse uma resposta de Deus contínua. Porque jamais o Senhor ia gerar algo no meu coração para abençoar uma serva dele se ele não tivesse no negócio, já que Deus já gerou em você que só toca em você quem tem propósito. Então, isso para mim significa que pode ter todos os desafios, mas eu estou no caminho certo. Amém. Então, assim, para mim, o seu testemunho, quando você chegou naquela mensagem e falou, eu me emocionei na hora, porque eu não estava... Às vezes, a gente pensa que é para algo e, na verdade, o Senhor já está vendo além. A gente pensa que é para aquele momento, mas o Senhor já está vendo o futuro. E o Deus de detalhes, quando eu tive a maternidade, você breve, você falou sobre o escondidinho, sobre a sandália. Eu só falei com o Senhor que eu queria muito um tapete para Emanuel e para Esté. E eu não tinha condição de comprar aquele tapete, porque ele era muito caro. O Felipe ficou desempregado na pandemia. Então, tudo aconteceu comigo, mas o Senhor foi fiel. E quando nós chegamos na casa de uma serva do Senhor, ela falou, Keila, eu tenho algo para te entregar. E ela chegou para mim com o tapete que eu tinha falado com o Senhor em pensamento. Deus é lindo. Eu não falei, nem Felipe sabia que eu queria. E Deus, ele é tão maravilhoso que eu falei que eu queria de outra cor, por ser menino e menina. E veio exatamente uma cor que dava para usar no quartinho para os 2. Então, essas coisas vêm dentro do meu coração para eu entender que vale a pena enfrentar qualquer desafio. Porque o mesmo Deus, eu falo para mulheres hoje, o mesmo Deus que cuidou de mim, toda a minha gestação, que cuidou de mim quando eu sonhava ainda em ter filho e não engravidava, é o mesmo Deus que cuida de mim quando eu estou lá fazendo as unhas, Emanuel, Esté. Gente, eu falo mesmo, Pri, eu almejo algumas coisas, sim, mas eu sempre falo com o Senhor, só me permita ir até onde o Senhor quer que eu vá. Porque eu não quero me perder no meio do caminho. Amém. Com alguns pensamentos e ações por conta da profissão. Não quero. Então, eu quero só chegar até onde Deus me permitir. Mas hoje, falando de Keila hoje, o Senhor, ele me ama muito. Ele ama muito a minha casa. Ele está me dando privilégio de cuidar de pessoas, de autoestima de pessoas, de mulheres que às vezes não têm nem a unha, não tem mesmo, e olhando para os meus filhos. Amém. E mesmo assim, eles brincam ali, mesmo que eu estou um pouco impossibilitado, mas eles sabem que eu estou ali. Eles sabem que a mãe deles está ali. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Então, hoje eu me sinto privilegiada. Então, assim, eu acredito, Pri, que quando a gente olha para Jesus, a gente esquece das dificuldades. Eu estava muito com essas palavras na minha boca, vou até compartilhar com vocês. As pessoas me perguntavam, eu estava falando muito, nossa, é difícil, nossa, complicado, tá difícil. E o próprio Deus me cobrou para me parar de lançar esse tipo de palavra. Porque quando a gente lança essas palavras, o nosso próprio entendimento vê barreiras na nossa frente. Então eu comecei a falar, nossa, é bênção. E não estou mentindo, é bênção. Só que quando as pessoas te perguntam, aquilo que você lança, você gera nelas até a desistência. Nossa, eu Sim, não quero, não. Quero, não. E maternidade não é um bicho de 7 cabeças. Maternidade é bênção de Deus. Nos capacita. Né? E eu falo para você, hoje,
Eu amo fazer e continuar fazendo a obra do Senhor dentro das minhas limitações. Eu entendo que tem coisas que eu não tenho como. Igual, por exemplo, na sexta-feira as irmãs foram para uma vigília. Eu não fui. Então, eu sei aonde me cabe e, graças a Deus, os meus líderes de todos os departamentos super entendem. Continuo fazendo a obra com meu esposo, continuo empreendendo. Alguma vez o chamado vai enfrentar alguns malabarismos, sim, né? Você sim. vai precisar de suporte, porque ela é um dos apoios, uma das obreiras ali atuantes no círculo de oração da nossa igreja. Então, na nossa igreja, o círculo de oração, lá na sede, tem culto toda quarta-feira à tarde. Ela está lá, como uma guerreira de pé. E é claro que para ela estar lá, ela precisa designar alguém para ficar com os gêmeos em casa enquanto ela está lá. Então, muitas vezes, depois do culto, Keila, vamos sair para comer alguma coisa? Talvez você não vai poder. Não vai acontecer. Né? Tem dias que eles vão estar dodói, porque é normal. Isso aqui não é profético. Acontece de estar mais enjoadinho, estar um pouquinho febril. Ela não vai poder estar. E ela hoje também aplica curso Casados para sempre, que funciona na quarta noite. Na quarta noite. Então, ela tem o CO à tarde e tem ainda à noite. Eu tô nesse desafio aí até o mês de junho. Mas tá geralmente sendo uma bênção. Os cursos são só 3 meses. Não é contínuo, né? Dá uma pausa, depois no outro semestre que volta. Só que o que eu entendo que eu consigo conciliar a segunda, a terça, com a minha família, né, que isso é o primordial das nossas vidas. Quinta eu estou no culto, eu consigo também o final de semana estar com a minha família. Então, por isso que eu faço a obra do Senhor, porque o Senhor me permite ter tempo com os meus. Então, eu até ia falar aqui, para me conseguir, além do Senhor, Pri, eu tenho uma rede de apoio forte, que é o meu esposo, a minha filha e minha mãe. Então, assim, a Duda normalmente fica mais, né, do que a minha mãe. Porém, ela está sempre lá conosco, como você já viu. Então, muitas coisas... É um braço forte, até cozinhando, tá, amados? Sim, ela é mãezona. Duda e minha mãe são... E Felipe é um super paizão, faz tudo. Então, assim, eu entendo que coisas que eu consigo fazer, por exemplo, né, se marcar um café e eu programar antes, porque eu tenho uma rede de apoio que me ajuda, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Gente, sabe que hora essa mulher me atendeu um dia? Meu marido, vocês são duas doidas. Ela, Priscila, você topa não? 6 horas da manhã, que era aniversário do meu pai. Eu falei, Keila, 9 horas não dá, porque eu tenho que sair com meu pai 9h30. E é uma unha que demora um pouquinho, né? Umas 2 horas, 2 horas e meia. Ela, se você topar, eu te atendo 6 horas da manhã. Eu falei, bom, se você quiser mesmo, eu vou estar aí 6 horas da manhã. A gente é doidinha mesmo, doidinha. Né, acorda eu 5 da manhã, Léo, você vai mesmo bater na casa dos outros 6 horas da manhã? Eu falei, ela concordou. Não, e Felipe compra todas as ideias. Todas as ideias. Falo gente, quase de madrugada, eu lá. 6 horas da manhã. Eu falo que aquilo que eu tiver debaixo da bênção do sacerdote, eu estou fazendo. Quando os meninos acordaram, a gente já estava terminando, já tinha encerrado. Gente, então a obra, para encerrar, Keila, é claro, entenda isso. Você precisa entender que a nossa vida é de estações. Vai ter, mulher, aquela estação de fralda, de urina que escorre pela fralda no culto. Vai ter aquele período de noites mal dormidas, vai ter aquele período de malabarismo. Mas ela falou uma coisa, Deus dá aquilo que Ele sabe que nós vamos suportar. Porque a palavra diz que Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Então, isso é uma grande verdade bíblica. É a palavra de Deus que diz. Então, se Deus confiou em você, você vai dar conta. E o que nós precisamos entender é que o propósito continua, o chamado continua, mas talvez não na mesma dinâmica, talvez não na mesma intensidade, né? Vai ter uma mudança.
Mas Deus entende. A gente consegue, amados, a igreja avivada é cada um fazendo o que Deus colocou na sua mão no seu tempo. Eu não preciso fazer a parte dela. Eu não preciso fazer a parte da Miriam Costa. Deus só vai me cobrar aquilo que Ele colocou na minha mão naquele tempo, naquela geografia. Então, nesse tempo que a Keila é mãe de gêmeos, Deus fez um depósito para ela dar conta. Ela não precisa se cobrar nada além daquilo que Deus colocou na mão dela para fazer. Então, vai ser de uma outra, talvez não vai ter a mesma intensidade, não vai ser do mesmo jeito, talvez não vai dar para atuar na mesma função. Por exemplo, eu e Felipe, a gente não consegue mais atuar como obreiros juntos. Ou é um ou é o outro. Quando um está escalado, o outro não pode estar. É isso aí. Por quê? Porque aí ele fica com um e a Eduarda fica com o outro no culto. Então, a gente já é uma estratégia. Sim. Por exemplo, ele já pediu para não escalar ele no domingo. Então, ele fica na quinta. Então, quando eu estou de escala na oração, já me colocam também de obreira, porque eu já vou ter que estar no culto, servindo sem as crianças estarem. Então, enfim... Então, são coisas que o Senhor vai te dando estratégia para você continuar atuando. E, às vezes, não precisa ser em mais de um departamento. Sim. Às vezes, vai ser em um departamento. E tudo bem. Eu me cobrei muito tempo, que eu acho interessante a gente falar, Priscila, por exemplo, na organização da casa. Não podia, se eu visse brinquedo, me fadigava. Se eu visse chão sujo, eu falei, eu vou descansar, porque isso estava trazendo para mim uma sobrecarga que eu mesma estava colocando sobre mim. Sim. Então, se não deu para lavar a louça, lava amanhã. Amanhã a gente lava amanhã a Deus. E tudo bem com isso. Então, assim, às vezes, nós cobramos de nós mesmos até algo que nem o próprio Deus nos cobra. Sim. Entende? E nós trazemos um peso que ele não está trazendo. Exatamente. Então, eu falei, aí sabe o que eu comecei a fazer? Eles dormiram, eu vou dormir também. Porque vai ser o meu momento de descansar. Depois que acordar, eu faço. Quando o Felipe chegar do serviço, então são estratégias que você poupa o seu emocional. Sim. Porque eu tinha a necessidade de chegar, por exemplo, eu achava que minha mãe tinha que chegar e tá tudo certinho. Tudo organizado. Exatamente. Só que eu entendi que eu não sou a Mulher Maravilha. Eu posso ter tido uma gestação gemelar, Deus pode ter visto graça na minha vida, mas dentro das minhas condições e limitações. E Deus não quer que a gente seja perfeita, Ele quer o nosso melhor dentro das condições que nós temos. Keila, eu quero te agradecer, porque realmente, se eu pudesse, eu faria vigília aqui conversando com você. Seria ótimo. Conversando da graça do Senhor. Quero te agradecer. Siga a Keila nas redes sociais, @Keila com Y. Isso. Keila e é Keila Gatti. Fala aí as suas redes sociais. É Keila Gatti, KEYLA-GATTI. Gatti com 2 T's I. Keila Gatti, _. Isso. Niles. Isso. News, né? Isso. Então, é isso. Se você quer também que pessoas com propósito toquem em você, toque nas suas unhas, entre em contato com essa serva de Deus, amém? Porque assim como ela tem abençoado minha vida, vai abençoar a sua também. A Keila compartilhou muitas coisas aqui imprescindíveis, ela falou sobre uma rede de apoio forte. Então é isso que eu quero falar. Uma mãe precisa de uma rede de apoio forte também dentro de casa. Os filhos mais velhos precisam entender isso se forem adolescentes, que às vezes você tem uma gestação com uma outra criança pequena. Então vai precisar de uma rede de apoio. Cônjuge, você faz parte, né? A paternidade está ali lado a lado com a maternidade. Você precisa ser essa mão ajudadora, sabe? Que tem muito homem que não tem consciência disso, né? Quando você falou que vocês dividem
escalas, eu vivi isso com o Léo, porque Benjamin não ficava na sala do departamento infantil. Então, quando eu era escalada para pregar, quem tinha que ficar lá lutando com Benjamin era o Léo. Quando ele estava dando aula na EBD, eu não podia dar aula, porque Benjamin não ficava na sala. Então, quando ele dava aula, eu não podia dar. Quando eu dava aula, ele não podia dar. E o importante disso, Pri, é respeitar os limites da criança. Da criança. Porque nós não podemos forçá-las por conta, igual, por exemplo, às vezes as crianças também não querem ficar no berçário. A Estela está muito agarrada comigo, porque eu estou em casa, ela não quer ficar no berçário. E muitas vezes eu vou ter que sair e ficar com ela. Então, é respeitar a criança também. A professora falava, Priscila, a sirene ligou. De lá de dentro escutavam. A sirene ligou, eu tinha que correr. Rede de apoio na igreja. Você está vendo uma mãe com uma dificuldade, pega, segura, ajuda, se prontifica. Um dia eu estava pregando, eu ia pregar na sede. E tinha uma mãe com os filhos agitados e ela estava estressada, porque a gente quer que as crianças fiquem quietas, né? E a mãe estressada, e eu vi que ela estava muito angustiada. E na pregação eu falei para ela, é criança, essa fase vai passar, vocês estão na casa do papai, calma, é assim mesmo. Eu também enfrento isso. No final do culto ela falou, Priscila, eu estava decidida a não voltar nunca mais. Mas aquela sua palavra fez toda a diferença. Falei, filha, eu também passo por isso. Meu filho está aí com a peleja e o pai atrás. Amados, são crianças e são fases que vão passar. Mas eu tenho certeza que nossos filhos crescerão, vendo as nossas limitações, mas ainda assim trabalhando para o reino, ainda assim fazendo a obra, ainda assim dispostas a fazer a vontade do Senhor. Você vai dar conta. Deus te deu e Ele te capacita. Você vai dar conta. E seus filhos crescerão vendo um pai e uma mãe que nunca usaram os filhos como desculpa, nunca taxaram os filhos como impedimento para fazer a obra do Senhor. Quantas vezes eu ensaiei os jovens no coral com Benjamin travado aqui na minha cintura, que eu falo que eu fiquei até com a cintura deformada do encaixe de Benjamin. Ei, escute, mas meus filhos estão crescendo, vendo as nossas limitações, mas vendo também o nosso amor pela obra de Deus. Palavra mágica, equilíbrio. Equilíbrio. É tudo. É tudo. É tudo. Amados, que Deus possa te abençoar e não sai daí. Depois de um bate-papo como esse, vamos adorar. Aleluia. Miriam Costa adorando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda, Keila Costa. Pastora, estou aqui assim radiante com a história dela. Deus possa te abençoar, Keila. Até minha irmã também se chama Keila Costa. Keila Costa, Miriam Costa. Keila Gade. Keila Gade. Keila Costa é a que me veste. Eu achei que era. Minha vida está cheia de Keila. Cheia de Keila, gente. Prazer conhecer vocês. Para mim foi uma alegria imensa estar aqui nesta noite. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Tenho certeza que Deus tem bênção na vida de vocês. Amém. Eu estava aqui, eu sei que o tempo aqui já foi, mas eu estava lembrando que eu também era estéril, não podia ter filhos. E Deus me deu 2 filhos. O médico me desenganou e disse para mim, você não vai ser mãe. Mas Deus abriu a minha madre e me deu os 2 filhos, para a glória do Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com essa canção? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, você precisa experimentar a bondade de Deus na sua vida. Aleluia! Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele faz coisas incríveis na nossa vida. Cuida dos mínimos detalhes na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Não sei como você está se sentindo aí na tua casa,
Mas fique tranquilo, porque Deus cuida de você. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Continue crendo, continue confiando que isso vai passar no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Olha, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí, ó, vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme, não. Ele não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Confia no Senhor, descansa no Senhor, espera nele. Aleluia. Que Deus concederá aquilo que você deseja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não deixa de seguir também a Miriam Costa nas redes sociais. Miriam é @ tá, acho que é cantora Miriam Costa Oficial. Isso, @ cantora Miriam Costa Oficial. E aqui também a Keila é @ Keila, ela é a Keila Gatti. Keila Costa é das roupas que eu vou falar agora. Keila com Y, né? Keyla, e o Gatti é GATTI. Eita, _ news. Eita glória! E agora vamos para os alô. E antes do alô eu não posso honrar a serva de Deus, Keila Costa Moda. Agora é Keila com K-E-I. Uma é K-E-Y, a outra é K-E-I. Siga essa serva de Deus.
@Keila Costa Moda nas redes sociais, e vista você também este propósito. Amém? Estou muito lindo, ó, jaqueta jeans, que a estação já mudou. Daqui a pouco nós vamos estar indo para o inverno, né? E estou aqui com um conjunto, né, de blusa, calça. Depois você me siga nas redes sociais, que você vai estar vendo. É um conjunto de suede. É assim que fala, né, Keila? Conjunto de suede, até parece que está molhado às vezes, assim, ó, vai mudando de cor, você vai passando a mão. E o acessório também da Keila Costa Moda. Vista você também esse propósito, corre lá nas redes sociais dela, tá cheia de novidade, assim, lindíssima. E você não pode perder uma novidade, ainda é o mês de maio. Ah, o mês das mães já passou. Nunca é tarde para presentear quem a gente ama e se presentear também. Corre lá na @Keila Costa Moda, entre em contato, ela entrega em todo o território nacional. Vamos agora para os alôs? Glória a Deus. Esses alôs são referentes ao programa que foi ao ar, que nós falamos sobre esquizofrenia. E eu recebi um alô, vai o meu abraço ao missionário Mateus Olegário. Ele me escreveu de Pauíni, ou Pauini, Amazonas. Paz abençoada, estamos aqui nessa terra esquecida pelo Brasil, mas lembrada por Deus. O número de convertidos tem crescido e ampliamos nossa missão. Estamos agora com 2 missionários indígenas que têm possibilitado a nossa entrada em outras comunidades e aldeias. Um abraço a todos. Eu louvo a Deus, missionário Mateus, porque a obra do Senhor, ela não para. Ela continua crescendo. Pode ser um lugar esquecido pelos homens, como você falou, mas não é esquecido pelo Senhor, assim como o Senhor também não se esquece de você e vai continuar prosperando essa obra aí no Amazonas. Obrigada pelo seu e-mail. Um abraço para Lídia Martina Guerra, ela me escreve de Salvador, Bahia. Paz do Senhor, este programa me tranquilizou o coração, porque meu marido foi diagnosticado com esquizofrenia. E meus parentes me colocaram medo, dizendo que ele ficaria louco de uma hora para outra e seria perigoso para mim. Lutarei por ele e irei até o fim ao seu lado. Deus abençoe. Ei, eu quero te dizer, Lídia, que o Senhor já entrou nessa guerra com você. E como nós ministramos naquele programa, nós temos o laudo médico, mas a última palavra é do Senhor. Nós temos um laudo médico de esquizofrenia, pela medicina não tem cura. Mas o nosso Deus, se Ele quiser curar, Ele é poderoso para curar. Mas se Ele decidir não curar, porque Ele não é obrigado a curar, como nós falamos naquele programa, mas o controle da mente do seu marido é do Senhor. É do Senhor. Obrigada pelo seu e-mail, um forte abraço. Um abraço também para Murilo Moura. Ele me escreve de Brasília, Distrito Federal. Murilo! No dia 19 de junho eu vou estar aí em Brasília, hein? Na sua terrinha, eita glória. Paz de Cristo, eu sou paciente de esquizofrenia, diagnosticado há 5 anos, tenho 63 anos e vivo uma vida normal, ainda trabalhando em meu comércio e passeando com meus netos. Procuro seguir à risca o tratamento e viver intensamente a vida com as pessoas que amo, enquanto posso e Deus permitir. Sigo na fé, procurando não pensar nisso, servindo ao meu Deus. Deus continue te abençoando, Murilo, obrigada pelo seu e-mail. Um abraço para o pastor Wilson Lombardo, ele me escreve de Guadalupe, lá no México. Paz, amada, tenho uma experiência tremenda para compartilhar com os irmãos sobre este tema. Eu estou aqui em Guadalupe fazendo missões, como dito em contatos anteriores, cumprindo o meu voto ao Senhor. Eu orei pedindo a cura dessa doença 9 anos atrás e disse que gastaria minha vida em sua obra se Ele me curasse.
Pois é. Faço exames todos os anos e, contrariando a medicina, a esquizofrenia foi vencida pelo meu Deus. Ele é maior que tudo. Aleluia! Eita glória! Que grande testemunho. Eu não tenho dúvida de que não há nada impossível para o nosso Deus. Prossiga, pastor Wilson, nessa caminhada de fé, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Aleluia. Um abraço para o meu amado Cacique Taiguara Surini. Ele me escreve de Xingu, Mato Grosso. Então eu vou ler aqui, tá? Paz do Senhor. Taiguara quer falar que nós, com o missionário João Rosa, ampliamos a base missionária com mais 2 tribos. E reunião do culto chega a 120 índios. Igreja está forte e crescendo. E estamos orando para Deus nos livrar de garimpeiro, que mata a terra de índio e povo índio. Eu já falei com vocês que sempre que o cacique Taiguara me escreve, eu vou fazendo as formulações aqui no português, mas é muito bonitinho até a forma que ele escreve. É assim, quer ver? Ó, paz, Senhor. Taiguara quer falar que nós, com o missionário João Rosa, ampliou base missionária com mais 2 tribos e reunião culto chega a 120 índios. Igreja está forte e crescendo. E estamos orando para Deus livra de garimpeiro que mata a terra índio e povo índio. Tão bonitinho, né? Cacique, um abraço, estava com saudade do senhor. Manda um abraço para todos os índios, todos que se reúnem aí na tribo para assistir o programa Interação Gospel. Gente, eu estou gerando na oração e na fé, hein? Um dia eu chego aí. Aleluia! Eita glória! Um abraço também para Gilcimar Carlos Sintra. Ele me escreve de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Paz, gostei do tema, porque muita gente desconhece esse transtorno e trata a esquizofrenia como loucura simplesmente. Infelizmente, muitos já têm um familiar com problema sem ser diagnosticado, atrasando assim o tratamento. É muito importante o esclarecimento como fizeram. Paz. Um abraço, Jucimar, e obrigada pelo e-mail. Por último, eu mando um abraço para Roberto Ramos Pizarro. Ele me escreve de Valparaíso, no Chile. Graça e paz, missionária, é o pastor Roberto de Valparaíso. Enfrentei uma grande batalha com meu pai com essa doença. Não é fácil, porque o processo é irreversível e progressivo. Quando avançado, os surtos são constantes e exigem acompanhamento contínuo e forte medicação. Hoje ele já partiu para a glória e ora a Deus para não ter herdado geneticamente esse mal. Forte abraço a todos. Roberto, que Deus te abençoe e que você colha grandes bênçãos por ter cuidado do seu pai. Viu? E eu creio no Senhor que você não vai ser afligido por esse mal. A sua recompensa será trabalhar no reino e colher frutos eternos. Amém? Obrigada pelo seu e-mail. Não sai daí. Daqui a pouquinho eu volto aqui para orar pela sua vida. Miriam Costa, adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que você tem um pai. E esse pai, ele te ama. O amor dele é tão grande para conosco, que ele não nos deixou órfão e nos deu um filho, deixou o Espírito Santo para nos consolar. E você, nesta noite, tem a sua consciência. Se você puder entregar a sua vida para Jesus, entregue aí onde você está, porque você tem um pai que te ama. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Me conheces bem, sabes quem eu sou, e mesmo assim
me amas, mesmo sem merecer. Seu amor me alcançou, mergulhado estou em tua graça. Teu amor quebrou os grilhões, teu amor me fez viver outra vez. Teu amor me fez ser livre. Teu amor me fez ser filho. E eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Aleluia! Seu amor me fez, aleluia, livre. Ele te fez livre. Teu amor me fez livre. Aleluia! Teu amor me fez ser livre, ser livre. Teu amor me fez ser tão livre. E eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Você pode adorar a este Deus, que Ele te fez livre, Ele te fez livre. Vamos adorar, aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Aleluia. Aleluia! Nós não somos mais órfãos, nós temos um pai. Meu agradecimento à cantora Miriam Costa, junto com seu esposo, o diácono Neemias, que está aqui nos nossos bastidores. Que o céu possa retribuir de uma forma que eu jamais conseguirei as sementes que foram plantadas aqui nessa noite. Quando a Miriam contou o testemunho dela de esterilidade,
A Keila até comentou aqui comigo, olha como Deus alinha. Como há um alinhamento do céu. Aleluia. Eu falo que isso aqui não é um programa, mas é um culto gravado. E eu quero agradecer novamente a essas servas do Senhor, a Keila, a Miriam Costa, a Keila Gatti, que vieram semear aqui, não só na minha vida, mas eu creio que na sua vida. E agora eu vou orar por você, para encerrar mais um programa Interação Gospel. E eu quero encerrar com um versículo que eu li de Provérbios 31, que é o versículo 25, que diz assim: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Aleluia! Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que há um futuro, mas ela não está ansiosa. Aleluia, ela não está preocupada com o dia de amanhã, ela não está com medo do dia de amanhã, ela não tem medo do dia de amanhã, eita glória, mas ela consegue rir de um futuro que ela ainda não vê, mas a fé dessa mulher, a força dessa mulher, a firmeza dela em Deus, faz ela rir do dia futuro. Eu não sei quais estão sendo os seus desafios, aleluia, mas eu quero dizer que há um futuro ainda para você, há um futuro que você ainda não toca, há um futuro que você ainda não vê, mas o Espírito Santo te convida a rir desse futuro, porque ele está guardado pelo Senhor. O presente tem desafios, mas ele não impedirá o teu futuro. Há um futuro, comece a rir de forma profética, de um futuro que você ainda não vê, de um futuro que você ainda não toca, mas que está guardado no Senhor. É hora de rir, meu querido. Se revista de força, se revista de ousadia, se revista da glória de Deus e comece a rir. Comece a rir da certeza do futuro. Eita glória. Eu me lembro, queridos, que quando Benjamin estava com 6 meses, eu lá naquelas noites que a gente perde com criança pequena, e eu falei, Senhor, e a obra na minha vida? Daqui que esse menino cresce, e a obra na minha vida? Amados, naquela mesma hora, porque há orações que são resposta imediata, veio um número estranho do Mato Grosso, me chamando para pregar. E naquela ânsia eu fui com 6 meses, deixei meu menino com 6 meses aqui em Vitória. Foi bater e voltar, papou de avião. E eu me lembro que eu com seios enormes, doendo, quase duro, porque eu estava em processo de amamentação. E o Espírito Santo falou comigo, eu te dei a resposta, mas você não precisava fazer nada disso. Há um futuro. Viva o seu presente e descansa no teu futuro que está guardado em mim. Você passou um aperto lá no Mato Grosso com esses seios. Eu não consegui abraçar as irmãs no Mato Grosso. Você não precisa ficar ansiosa no seu presente, querida, porque há um futuro para você guardado em Deus. Feche os teus olhos aí onde você está. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido amado, eu quero fechar esse programa debaixo desta palavra. Há certeza de um futuro, poderemos trabalhar no presente tranquilamente, Senhor, sem ansiedade, sem temer o amanhã. Senhor, venha trazer, Pai, conforto e alívio para essas pessoas que estão me assistindo. Tem hora que o presente é tão agitado, tem hora que o presente é tão cansativo, tem hora que o presente tem tantas demandas, tem tantas questões, são tantas preocupações, preocupação com escola, preocupação com plano de saúde, preocupação, Senhor, com contas a pagar, preocupação com portas que não se abrem, preocupação se cliente vai vir, se cliente não vai vir. Senhor, são tantas demandas, mas o Senhor está nos pedindo, se revista de força para esse presente, se revista de força, continue
semeando, continue batalhando, não de forma excessiva, não de forma cansativa, não com peso de culpa, mas trabalhando, tendo a certeza de um futuro que está guardado em ti. E Pai, o Senhor nos convida a rir, Pai. Pai, então profeticamente nós queremos rir, porque Tu és um Deus que já conhece o futuro que não vemos, que já conhece o futuro que não tocamos. Pai, que a Tua filha, que o Teu filho comece a rir do futuro. Rir do futuro não é baseado no que vive-se no presente, mas conseguir rir de um futuro que não vê, conseguir rir de um futuro que não toca, somente pela fé, Senhor. É a fé, Senhor, que é o firme fundamento, Pai. É o firme fundamento daquilo que ainda não existe. Pai, é prova das coisas que ainda nós não vemos. Isso é a fé, Senhor. Então, Pai, na fé em Ti, nos ensina a rir de um futuro que a gente ainda não vê e não tocou. Um futuro com nossos filhos criados, obreiros na Tua casa, servindo ao Senhor. Um futuro de recompensa, Pai, com nossa descendência servindo a Ti. Pai, um futuro de provisão, um futuro de cura, um futuro de salvação, um futuro de libertação para a nossa casa. Cantarabaxude, cantarabaxébia, alaite, ovassude, cantarabaxébia. Pai, eu lanço a palavra profética. Não é tempo de chorar no presente, mas em cada desafio se revestir de força, se revestir da Tua glória e rir, Senhor. Fechamos esse programa gargalhando, Senhor, baseados na fé, alaite, ovassude, cantarabaxébia, que há em Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Pai, obrigada por este presente, obrigada por este programa. Eu abençoo vidas, Pai, no Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te convido, antes de terminar, faz assim comigo. Eita glória! Porque o Espírito Santo nos convida a rir. Aguarda até o próximo programa. Interação Gospel. Deus abençoe sua vida. Aleluia!